noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30 e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, nossa origem, natureza e mecanismo. Tudo isso sempre na ótica espiritual. Na semana passada, nós estudamos os vícios, né, fazendo um retrospecto, né, do que são os vícios, né, tanto os vícios como virtudes. Então, hoje já vamos dar início a, especificamente, o vício do plexo epigástrico, que é o éter apas, né? Um dos aspectos do éter apas, que é o orgulho. Então, nós vamos analisar para a gente ter uma ideia, né? Buscar sentir na realidade o que é, né? Então, diz a lição de hoje. O orgulho é uma doença causada pelo conjunto de impressões que se manifestam no homem com a sensação de superioridade. Esta sensação o faz julgar-se superior a tudo sem que na realidade seja. O julgamento de sua superioridade inclui também o ser que é seu portador, e então zomba, ri e despreza tudo porque julga que nada existe superior a ele. Estímulos externos provocam nos órgãos que fazem parte da constituição do sistema digestivo, acelerando a velocidade vibracional dos elementos que constituem esses órgãos ou parte deles, manifestando as sensações e impressionando a mente, produzindo impulsos de soberba que, ao germinar, gera a arrogância e a presunção, que são aspectos do éter apas. A primeira traz a insolência e a segunda oculta a suspeita, a suposição e a vaidade. Esta que gera a ostentação, caracterizando-se pela exibição e pelo luxo, subjugando-a, fazendo-o acreditar ser superior, agindo de acordo por achar que ninguém o suplanta em qualidades. Em cada manifestação de um vício, participam vários centros de força. O plexo epigástrico, que corresponde ao loca apas ou o burloca, é uma condensação do éter apas e contém todas as formas do sistema digestivo, emitindo todas as suas energias para manter e alimentar os órgãos do abdômen. Ele tem ligação em ordem ascendente com o plexo cardíaco, ligando o estômago e se estendendo em ordem descendente até uma parte do fígado. O cerebelo promove o conhecimento da consciência e o bulbo raquiano unifica as diversas manifestações das energias que conduzem as forças para o movimento de toda a máquina orgânica. Estas energias são equilibradas por um conjunto de forças constituídas da energia tátil. Então, agora nós vamos dar analisada nela, né, para que a gente possa entender o que é esse sentimento, né, do orgulho, né, o que ele faz no ser humano, né. Então, diz que isso é uma doença, né, que é causado pelo conjunto de várias impressões que se manifestam no homem com a sensação de superioridade. Agora, vejam bem, né? A gente está estudando o orgulho, mas nós não vamos nos apegar ao termo orgulho, né? A palavra orgulho, analisar orgulho, o que é, o que não é. Nós vamos ver, como temos sempre falado, nós vamos ver o que está
além do orgulho, ou seja, a vibração de uma energia. É essa energia que transmite, que faz com que o ser humano se manifeste, né, ou tenha esse ímpeto, né, de superioridade, né, é a vibração. Então nós já, né, falamos isso várias vezes, né, e nós vamos ver agora o que é, né, né, essas vibrações. Né? Vamos ver aqui o que são essas vibrações. Né? Nós vimos, como temos estudado, estou colocando aqui, desculpe, é para ficar menorzinho, tá certo? Então, o que é o orgulho? Certo? É uma vibração, né? Um conjunto de vibrações de uma energia de um determinado éter, que é, no caso, o APAS, certo? Então, quando a gente diz assim, ó, nós não vamos estudar o termo, a palavra, né? Orgulho, nós vamos ver o que está além dele. O que é que transmite esse sentimento de superioridade no homem? É essa, deixa eu ver aqui, é essa vibração, tá certo? Essa energia que está aqui vibrando, ela traz essa sensação que transmite para o homem, tá certo? Transmite para o homem. Então, como a gente vem estudando, é bom a gente sempre ir esclarecendo isso para a gente ser, né? Quando a gente analisar as coisas, ver o que está além dela, né? É que esta vibração, né, é rotulada, né? O orgulho é um rótulo que se dá a esta vibração, né? É como um refrigerante, né? Tem lá dentro o refrigerante e tem um rótulo que diz, né? Você não sente o gosto analisando o rótulo do refrigerante, né? Você bebe o refrigerante para sentir o sabor daquele refrigerante, e aquele sabor é exatamente uma vibração. Tem várias vibrações ali do conjunto que trazem esse sabor. Né? Então vamos analisar o sabor e não o rótulo. Né? No caso nosso aqui, o rótulo é o termo orgulho, né? Mas nós vamos analisar o que tem, né, além o que está dentro desse rótulo, desse invólucro, né, do que é o orgulho, que é uma vibração. Uma vibração, aqui é um aspecto, né, um dos aspectos do APAS, que no caso a baixa vibração se manifesta, né, transmite para o ser, né, esse sentimento, né, na baixa vibração, mas esta mesma energia do APAS, nesse mesmo aspecto, quando ela vai aumentando a vibração, né, ela vai diminuindo, né, esse ímpeto do orgulho, né, vai ficando moderado até que essa vibração já se manifesta como uma virtude, que é a velocidade máxima desse aspecto do éter, né? A paz. Né? Então, esta virtude com a baixa vibração se manifesta como orgulho. O orgulho com alta vibração, essa energia, aqui é baixa vibração, é orgulho, quando ela se manifesta com alta vibração, é uma virtude, né? Tá certo? Que é a fortaleza, no caso, né? Certo? Estão entendendo assim? Então vamos ver, a gente vai estudar a vibração, a energia, e não, né, os termos, né, os vocábulos, não. Tá certo? Ele transmite um conjunto de impressões que faz ele se julgar superior, né?
Então, essa sensação de superioridade o faz julgar-se, né? Essa sensação faz julgar superior a tudo que existe, né? A tudo, sem que na realidade ele seja. Aqui é um detalhe muito interessante, tá certo? O cidadão, o ser humano, ele está agindo desta forma, né? Se julgando superior a tudo e a todos, não é ele, tá certo? É a vibração de uma energia, né, de um aspecto do ápice que está no plexo epigástrico dele e que está se manifestando, veja bem, e que essa energia chegou até a mente dele, né? É um pensamento, porque pensamento é vibração, né? Então essas energias elas andam, caminham, né? Elas sempre se manifestam em vibração. Então, um conjunto de vibrações é um pensamento. Então, a gente pode dizer aqui assim, ó, esse conjunto aqui de vibrações é um pensamento que traz uma mensagem, uma sensação, um sentimento de superioridade, tá certo? É um pensamento que traz essa sensação, né, ou este sentimento de superioridade. Agora, vejam bem uma coisa. É, Deixa eu ver aqui para a gente não perder o raciocínio. Né? O julgamento de sua superioridade inclui também o ser, que é o seu portador. É isso que eu quero. Tá? Veja bem, o julgamento de sua superioridade, que ele faz de sua superioridade, inclui também ele. Então, quer dizer que essa superioridade não é ele, está na mente dele. Então, essa vibração inclui ele, o cidadão, que passa a agir de acordo com a vibração que está na mente dele. Estão percebendo? Então, é assim: o julgamento de sua superioridade inclui também o ser, que é o seu portador, que é o homem, né, no caso, e então ele, o homem, age dessa forma. Né? Zomba, ri, despreza, tudo, porque acha que ninguém é superior a ele. Mas é ele? Não. É o pensamento que chegou na mente dele que traz esta sensação e que está fazendo com que ele haja dessa forma. Estão percebendo? Agora vamos ver o que é isso. Né? Vamos ver o que é isso. É a vontade. Né? Então, todo pensamento tem uma vontade, traz a vontade com ele em todas as suas energias. Né? Traz a energia cinética, a energia potencial, que é a vontade, traz a energia vital, né? Que faz vibrar a forma, tá certo? Então, é um conjunto de vibrações, pensamento. Então, nesse conjunto de vibrações, nós vemos que já estudamos, né? A energia cinética é a energia do movimento, é que faz né, vibrar, né, tudo que está no universo, que faz a vibração, ou seja, o pensamento. Essa distância que existe aqui, ó, do eixo zero aqui, vamos chamar esse eixo aqui de zero, tá? Então, essa distância que se afasta do eixo zero até aqui chama-se amplitude, e isto é energia potencial. E energia potencial é a vontade. Estão percebendo? Então, como a gente vem explicando, vamos supor que esta vibração, esta amplitude aqui, certo? Seja a vontade do ser humano, né? A vontade dele, tá certo? Ele tem esta vontade. Agora, a vibração do vício é um pensamento, né? Aqui, essa vibração aqui que transmite o sentimento de superioridade. Então, essa vibração aqui é do vício, certo? Eu estou indicando aqui para a gente entender o que é a vontade, né? Mais ampla ou menos, mais forte vontade fraca. Então, vamos supor que a vibração
aqui, que é do vício, ela tenha uma amplitude maior do que esta, uma amplitude que vem para cá, ó, tá vendo? Então, no caso, como essa amplitude é a vontade e o vício ele se afasta mais do eixo, então quer dizer que a vontade que o vício traz é superior à vontade do homem, tá certo? Então, o que é que acontece? Esta vibração, este pensamento, quando chega à mente do homem, o homem não tem força de vontade para reagir àquilo. Ele se subjuga, a vontade domina a vontade dele e passa a agir, obrigando ele, que é o ser, né? Que é o ser, é o portador, né? Haja de acordo com o pensamento, né? Que é superior, a vontade é superior a dele, que ele haja de acordo, né? Com essa vibração que chegou à mente dele, tá certo? Então é o vício, né? Um dia ele vai sair dessa, tá entendendo? Mas veja bem que é a vibração, né? Ele fica sempre, a mente dele sempre está, a vibração, quer dizer, a vontade do vício está dominando ele, tá certo? Nós estamos estudando orgulho, né? Mas vamos dizer assim, uma pessoa é viciada em bebida alcoólica, então a necessidade do desregramento tem a vontade superior à do homem. Então, na mente dele, a vontade de beber, de ingerir bebida alcoólica, é maior do que a vontade dele de resistir àquilo. Então, ele fica sempre subjugado à vontade do vício, né? Então, ele não tem vontade de. Assim também o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício de jogar, o vício de qualquer coisa. Tá entendendo? Subjuga a mente dele, tá certo? Percebe assim? Então ele diz assim, olha, estímulos externos, né? Que vêm pelos cinco sentidos, né? O cara fala uma coisa com você, aquilo lhe atinge, você aceita, né? E quando você aceita, aí seus órgãos reagem àquilo, à vibração que está chegando, tá certo? Então diz assim, ó, estímulos externos provocam nos órgãos que fazem parte da constituição do sistema digestivo, no caso, né? Esses estímulos aceleram a velocidade dos elementos que constituem esses órgãos, são as células, tá certo? Os órgãos, parte do órgão deles, manifestando as sensações, né, ou os sentimentos, e impressionando, olha, impressionando, chegando à mente, produzindo impulsos. O pensamento traz já não mais, né, do orgulho, mas impulso de soberba, que tem uma vibração diferente do orgulho, né? Que é o germinar, ou seja, que é criar raiz na mente, né? Gera nele esse sentimento de arrogância, presunção, né? Que são aspectos do éter apas. Aqui já está falando de uma outra vibração que não a do orgulho, tá certo? Porque existe vários aspectos, tá certo? Então provoca nele, assim. Então ele fica recebendo, né, a vontade que traz, né, aquele desejo, né, nele, a mente, e ele age de acordo com isso. Estão entendendo assim? Não é difícil, não é? Não, porque a gente só estuda energia e vibração, né? A sensação, né, que o sentimento, que a energia traz. A gente já falou sobre isso, eu vou lembrar só, né, que Deus, quando ele expandiu, não é? Quando Deus criou
a esfera rarefeita, né? E pela esfera rarefeita ele girando criou os, as energias cinéticas cósmicas e os éteres, né? Criando os locas, não é verdade? Criando os locas. Eu vou colocar aqui os locas para a gente lembrar dele, que nunca mais a gente falou dele, né? Vamos ver. Ele demora um pouquinho de chegar, mas ele é soberbo. Está se falando de soberbo, ele está se achando, se acha o bom, o bam, bam, bam. Eu sou o bom, tá vendo? Então Deus criou, né? Esses locas aqui, né, que a gente chama, certo? Eles, as formas do universo estão em Deus. Deus dividiu essas formas entre os cinco éteres: o prana, o tejas, o vayu, o prithvi e o apas. Colocou todas as formas do universo nesses cinco éteres. Esse aqui é a criação do plasma, né? A matéria. Esse aqui é o movimento, a energia cinética, a energia do movimento que dá vida a tudo, que dá vida a tudo, tá certo? Então, veja bem, a gente estudou também, né? Eu vou ver aqui, a tabela das energias, né? Então, veja bem, ele colocou as formas nos éteres. E as energias, Gilberto? De onde surgem essas energias do universo? Essas energias surgem do movimento de cada éter, tá certo? Então vamos ver aquela tabelinha que a gente tem, né? Vamos ver. Isso, olha, tá vendo? Então o que a gente quer dizer? Olha, o éter, tá vendo aqui? A coisinha? A setinha fica aqui, fora. Agora, quando entra aqui, ela faz esse troço aí. Aqui, ó, o éter em movimento cria energia. Essa é a origem das energias de todo o universo. Todas as energias do universo são criadas pelo movimento dos éteres. Agora, Deus colocou todas as suas formas nos éteres. E nas energias, quer dizer, que o movimento éter cria as energias, ele colocou todos os seus sentimentos. Percebe? As formas nos éteres, e os éteres criam energia, essa energia traz os sentimentos de Deus. Está entendendo assim? O éter em movimento cria energia. Então, o Vayu cria as energias que trazem o sentimento de Deus. O Prana, as energias que criam o sentimento de Deus. Certo? Aqui é energia, é eletricidade, calor e luz. Mas a gente está falando das energias de sentimentos. Estão percebendo? É. Então, diz assim, né? A gente está estudando as vibrações e está estudando sentimentos de Deus. Aí você vai dizer, poxa, Gilberta, mas Deus transmite orgulho, vaidade, essas coisas todas? Ah, ele colocou as energias, né, no universo. Cada vibração tem uma sensação, tem um sentimento de Deus. Então, diz assim, as energias elas vão desde as vibrações mais baixas até as mais altas, né? Até a mínima que é no sistema, no reino, né, mineral inferior, e a máxima que já é em Deus, que é absoluta. Então, cada vibração dessa transmite um sentimento de Deus. Será que ele colocaria o sentimento absoluto dele, para o mineral manifestaria esse sentimento absoluto dele? Não tem condição, porque essas energias estão aprisionadas, condensadas, né,
numa densidade muito grande e que nessas vibrações baixas, né, como a gente já viu, né, nessas vibrações baixas, as sensações, os sentimentos são assim, que a gente chama de grosseiro, de imperfeito. Mas não é que Deus está transmitindo isso, né? A energia que ele colocou, por quê, Gilberto? Porque, né, nós estamos aprendendo a ser ele. Um dia nós vamos nos integrar a ele, né? Então, nós temos que ter as sensações, ter os sentimentos das mais baixas vibrações até a vibração dele, para a gente ter conhecimento de todo o universo, a gente ter consciência do que é o universo, né? Ele colocou aí como lições para a gente, aprendizados para a gente, através dos sentimentos, através das sensações. Estão percebendo? Então, ele está dizendo aqui, né, vou ler de novo, estímulos externos provocam nos órgãos que fazem parte da constituição do sistema digestivo, acelerando a velocidade dos elementos que constituem os órgãos, ou seja, aqui as células, né? Mas as células são constituídas de energias, tá certo? As células são constituídas de energia, de átomos, não é verdade? Então, se os átomos são de baixa vibração, tá certo? Se os átomos são de baixa vibração, a sensação é de baixa vibração, tá certo? Então, as células emitem ainda impulsos de baixa vibração que tem essa sensação, tem esse sentimento de soberba, de arrogância, presunção. Estão entendendo? Os átomos, a vibração dos átomos, a gente não vê que, desde o reino mineral, inferior, primeiro plano, APAS, ele divide em três subplanos, inferior, médio e superior. Inferior é a energia de mais baixa vibração. Então, se um átomo é constituído de energias de baixa vibração, e são esses átomos que constituem a matéria, né, no caso a orgânica, né? Então, essas células vão transmitir as vibrações baixas das energias desses átomos. E que essas células transmitem isso. Isso lá no princípio, né? Agora, aqui no reino nominal, ele está estudando, ela já se manifestando, né? Com mais clareza, com mais intensidade, né? Mas não é todo homem que, né? Quando a gente fala homem, não é sexo masculino, né? É alma encarnada, né? Pode ser, né, homem e mulher, né? Alma encarnada, a espiritualidade se chama de homem, não que é, né, gênero masculino, tá certo? Então, é por aí. Então, ele diz que, né, as vibrações dos elementos constituem impressionando a mente com impulso de soberba, né? Que ao germinar gera arrogância e presunção. Aí uma gera a insolência e a outra a suspeita, né? Ela é a segunda oculta a suspeita, a suposição e a vaidade. Esta que gera ostentação, caracterizando pela exibição, né? O orgulhoso, né? O do luxo, subjugando, fazendo acreditar ser superior, tal, 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 tal. Estão entendendo? Aí diz assim, olha, em cada. A gente falou, né, que uma energia ela não atua sozinha, atua várias energias, né, para a constituição do mesmo, de uma coisa, né, de um objeto, um sentimento, a sensação. Tá? Então diz assim, em cada manifestação do vício, mas qualquer coisa, né, não é só o vício, não. Né, não é uma só energia, porque a gente já viu que no próprio pensamento não tem uma energia só, né? Tem a energia do pensamento, tem a energia da inteligência, tem a energia cinética, tem a energia
potencial, né? Tem a energia táctil, na verdade. Quantas energias atuam na formação do pensamento, tá certo? Percebem? Certo? Então, ele diz assim, o plexo epigastrial, que nós estamos estudando, a gente já sabe, é conhecido nosso, né? Corresponde ao loca do Eterrapas, né? Que a gente viu lá, deixa eu ver, botar aqui para a gente se lembrar de novo, né? O loca apas, deixa eu ver aqui, o loca apas. A gente está estudando, quando a gente diz assim, é o sétimo, é o primeiro, segundo, terceiro, sétimo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, não importa. Então a gente está estudando o APAS, tá certo? O próximo vai ser o PRITM, que é a circulação, é o cardíaco. Então nós estamos estudando o APAS, tá? Então veja bem, está descrevendo aqui o APAS. Corresponde ao Loca Apas, ou Burloca, né? Burloca, Antares Locas, Valoca, Viana Loca, Satia Loca, e lá vai os Loca, todo por aí. É uma condensação do éter Apas e contém todas as formas do sistema digestivo. Agora veja bem, o sistema digestivo, esse sistema digestivo, ele é igual em todos os planetas, na humanidade de todos os planetas? Não. Cada planeta, cada tem o espírito que constitui, né, que separa do plano astral as formas que ele quer. O plano astral tem infinitas formas, tem todas as formas do universo, né? Então ele vai tirando cada sistema, né, cada órgão desse sistema digestivo, tá certo? É como se ele quisesse construir uma máquina e ele chegasse lá na casa de peças, de autopeças, né, onde vende essas peças, e ele começasse a escolher as peças, porque ele tinha uma ideia da máquina que ele queria, então ele vai escolhendo as peças com as engrenagens certinhas para essa máquina funcionar perfeitamente. Então ele fez isso. Com o plano astral, ele separou os órgãos que ele queria de cada sistema, que, né, de cada, né, de cada um sistema digestivo, né, para formar um organismo, tá certo? Então, cada sistema atua como se fosse uma peça dessa máquina e o organismo é a máquina. Então, está em perfeito equilíbrio e o espírito é quem está comandando tudo isso, né? Emitindo todas as suas energias para manter, né, e alimentar os órgãos do abdômen. Ele separou do abdômen. Quando a gente for olhar o Prithvi, ele vai separar do sistema circulatório, coração, artérias, veias, né? Tá certo? Aí ele, o Loka, né? Ele, o Plex, né, que é uma miniatura de um Loka, ele separou formas de um Loka, né, de um Loka, no caso Apas. Então ele diz assim, ele tem ligação em ordem ascendente com o plexo cardíaco. Tá vendo? A gente vai estudar ele na próxima semana, né? Ligando o estômago e se estendendo em ordem descendente até uma parte do fígado. Uma parte, não é o fígado todo. Semana que vem, a gente vai ver que o plexo cardíaco, ele em ordem ascendente, ele se liga com o plexo braquial, né? E o braquial com o coronário, tá certo? A gente vai ver isso. E o cerebelo também faz parte e o bulbo raquiano. O cerebelo promove o conhecimento da consciência. Ora, nós temos consciência, mas não sabemos que temos consciência de tudo, né? Só quando a gente passa a agir daquela forma, conscientemente,
Então é o cerebelo que dá, né, o conhecimento dessa consciência. E o bulbo raquiano é que unifica todas as energias para os movimentos, né? A energia motora que entra o que é energia táctil, né? Então diz assim: o cerebelo promove o conhecimento da consciência e o bulbo raquiano unifica as diversas manifestações das energias ou dos pensamentos que conduzem as forças para o movimento de toda a máquina orgânica. Essas energias são equilibradas por um conjunto de forças de quem? Do éter tátil. Tá vendo? A outra função dele. Ah, tá bem assim? Certo. Então, era mais ou menos isso que eu queria, né, estudar com vocês. Né? Meditem sobre tudo isso sempre, sempre. Vai esquecendo, né, o termo, vai esquecendo palavra, vocabulário, que seja lá que você queira chamar. Né? E vamos ver, não o rótulo, mas o conteúdo, que sempre, sempre é vibração, sempre é pensamento, sempre está trazendo um sentimento de Deus. Todos os sentimentos nossos não são nossos, são reflexos de Deus. Tá certo? A gente passa por essas sensações, por esses prazeres, por esses sentimentos todos nossos, para saber esses sentimentos de Deus. Nós estamos sentindo, né, esses sentimentos de Deus. Tá certo? Então, tudo é assim. Nós estamos aqui para sentir, né, e ter consciência do que, né, conhecimento da consciência desse sentimento. Tá certo? Então, meditem sobre tudo isso e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir, e recebam um abraço essênio.